direção da Saraiva, a Luciana, que ajudou muito na elaboração desse evento. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre o universo dos livros, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos principais lançamentos. Bom, o Universo dos Livros é uma editora que ela começou em 2006, a gente está completando 9 anos. E o que é mais interessante para a gente é que quando a gente começou a editora, eu me lembro bem que a gente tinha dinheiro para fazer um livro. E se desse certo a gente ia continuar, se não desse certo a gente ia pagar a dívida no banco e ia mudar de área, vender pizza, fazer alguma outra coisa. E a gente sabia que a gente teria um único livro para fazer num primeiro momento e teria que dar certo e felizmente acabou dando muito certo. O primeiro livro que a gente lançou não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, era um livro da área de informática chamado Universidade Hacker. E que foi um livro que na época acabou sendo um grande sucesso e acabou motivando a gente começar e o crescimento da editora. Felizmente, hoje, 9 anos depois desse começo, onde a gente não sabia exatamente o que poderia acontecer ou para onde a gente iria, a gente sabia somente que a gente tinha um sonho, e o sonho era, naquela época, ter uma grande editora. A gente, desde o começo, sempre falava que o nosso foco era ser a principal editora do país, com dinheiro para fazer um livro. E, felizmente, a gente chega 9 anos depois com 1.200 livros publicados, uma quantidade bem grande. A gente chega 9 anos depois com 7 milhões de livros vendidos. Desde que o Publishing News começou a monitorar o mercado de livros, as vendas de livros, a gente colocou 46 livros na lista de mais vendidos. Esse ano a gente teve 8 livros na lista de mais vendidos. E segundo a Nielsen Bookscan, nesse último período a gente é a 16ª editora do país em faturamento e em vendas. O que isso significa? Para a gente da Universo dos Livros que ainda tem muita coisa para fazer para a gente chegar onde a gente quer chegar, mas ao mesmo tempo que o bom caminho foi traçado, isso graças à participação de todos vocês não têm ideia do quanto você na loja é importante para o nosso negócio, para a nossa realização de sonho, o quanto é importante todos os profissionais da Universo dos Livros, estavam todos doidos na organização desse evento, porque é uma editora feita por pessoas e motivadas pelo desejo comum, por um sonho comum, que é levar ao cliente, levar aos leitores os melhores livros, ou fazer aquilo que a gente se predispõe a fazer da melhor maneira possível. E a gente, para isso, conta demais com todos vocês. O nosso trabalho de promotor em lojas, o contato com vocês diário, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que chega a uma livraria não tem a menor ideia do que vai comprar e tem uma oferta grande de livros, Duvido que alguém conheça todos os livros que tem na livraria, não tem como, E toda hora chega muitas outras coisas. Eu vi algumas pessoas falando hein? Mas eu quero conversar com essas pessoas para ver exatamente se sabem mesmo todos os livros que tem lá. E é fundamental, então, a participação de vocês nessa decisão de compra. Hoje a gente vai falar rapidamente aqui, nessa tela, a gente tem alguns desses 46 livros que alcançaram a lista de mais vendidos. Esses são um pouquinho os principais títulos da Universo dos Livros, dentre os quais a gente destaca em termos de resultado o Deixe os Homens aos Seus Pés, que foi um livro que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Esse livro, para quem ainda relembra, ele foi lido numa das edições do Big Brother pela participante que ganhou o programa, e depois disso todas as mulheres tinham a convicção que, lendo Deixe os Homens aos Seus Pés, conseguiriam deixar os homens efetivamente aos seus pés.
E destaco também o Nunca Fui Santo, foi o primeiro livro de esportista a dar primeiro lugar na Veja. E a gente teve um evento que foi um evento emblemático e memorável, né, na história da editora, que foi o lançamento do Nunca Fui Santo na Saraiva, onde no meio das semanas mais de 6.000 palmeirenses estavam no Shopping Eldorado tentando entrar na loja de algum jeito para conseguir autógrafo. Imagina uma torcida com 6.000 pessoas tentando entrar na livraria que vocês trabalham para conseguir autógrafo. Então foi um dia muito especial para a gente e foi um livro que teve um resultado muito especial. A gente tem outras capas aqui que contam um pouquinho a história da empresa nesses 9 anos, né? Mais especificamente, a gente começou a fazer livros focados para a livraria e não só para a banca de jornais a partir de 2010. Então, essas capas aqui mostram a nossa história nos últimos 5 anos. Eu vou falar agora sobre alguns lançamentos que alguns de vocês já receberam, outros vocês estarão recebendo em breve. Nas livrarias, até agosto, todos esses livros que estão apresentados, que serão apresentados hoje, eles estarão no ponto de venda. Todos vocês que estão aqui no evento, vocês vão receber um kit com 8 livros do Universo dos Livros, dentre os quais aí, os principais lançamentos. Eu vou começar a falar para vocês desse livro Sniper Elite. É um dos livros que vocês vão estar recebendo no kit que o Universo preparou para vocês. E esse livro é um livro que é uma aposta grande da editora. Ele vem muito credenciado pelo sucesso do filme Sniper Americano e pelo sucesso do livro Sniper Americano também no mundo todo. Para quem se lembra do Sniper Americano, que é um livro que até hoje vende bem, é um filme que foi sucesso de crítica e de público no mundo todo, o Sniper Americano é a autobiografia, né, de um oficial de elite da Marinha Norte-Americana e que é conhecido aí como o mais letal de todos os tempos. Ele, na época, dizia ter matado 266 pessoas e a Marinha assumia como 160 mortes atribuídas a ele. Além disso, ele era altamente destacado por todos da equipe dele como um exímio, não só um exímio atirador, mas um planejador e um líder. Ele escreveu esse livro junto com o autor do Sniper Elite, o Scott McQueen. Ele publicou o Sniper Americano em 2012. Em 2013, o Chris Killy, que é o atirador e que é o personagem principal do livro e do filme Sniper Americano, ele acabou sendo morto, né, por um oficial aposentado, porque quando ele saiu da guerra do Iraque, colocaram ele para fazer um trabalho de reabilitação junto a oficiais que tinham participado de operações militares, e um desses oficiais acabou matando ele. E recentemente esse oficial, inclusive, ele foi condenado a 27 anos de prisão por conta do assassinato dele. E o Scott McQueen, que foi na verdade o autor, porque o oficial ele basicamente ia ditando as coisas sobre o Sniper Americano e passando para o Scott McQueen, que foi quem escreveu. Assim que ele terminou esse livro, ele começou a trabalhar nos seus próprios livros, e isso culminou na trilogia Sniper Elite, que é a trilogia que a gente está lançando agora em agosto, o primeiro volume. Baseado em toda a experiência que ele teve de escrever um livro, de escrever a autobiografia, daquele que é considerado talvez o principal atirador da história do exército americano, e a convivência que ele teve com uma série de outros oficiais de elite das tropas americanas.
E esse livro que a gente está trazendo agora em agosto é um livro extremamente interessante. Eu, particularmente, eu gosto daqueles livros que você pega o livro e você não quer largar de jeito nenhum. Tá? Eu falo que se o livro começa devagar, eu não consigo ir até o final. Tá? Não adianta. Às vezes a pessoa fala, não, lê 20 páginas, 30 que vai ficar bom. Não dá. Assim como o filme também. Não consigo ver um filme que no começo já não me prende a atenção. E o que eu gostei muito do Sniper Elite é que você segura o livro e você quer saber o final, você está tão envolvido com o livro que você não consegue parar enquanto você não termina as 400 páginas do livro. E você lê normalmente de um relance direto, né? E é um livro que ele tem ação o tempo todo, mas ele não é só um livro de ação. Ele é um livro que ele mostra todos os bastidores das operações militares, especialmente o quanto organizações políticas, o quanto o próprio presidente americano está envolvido em tomada de decisões que não necessariamente são as melhores. O livro começa numa cena na guerra do Iraque, em que o Gil Shannon, que é a personagem principal desse livro, ele está em contato com a subtenente Sandra Brooks. E eles nessa primeira cena, eles inclusive acabam tendo uma relação, né? Rápido, os dois eram casados, mas eles já estavam muito tempo em operação no Iraque. E como ele narra no livro, quando o principal inimigo de quem está nessas operações é a solidão, né? Então sempre acaba sendo um ambiente mais propício para algum tipo de relacionamento. Encerra-se a Segunda Guerra do Iraque e algum tempo depois os Estados Unidos, e recentemente a gente sabe disso, acabaram iniciando uma guerra contra o Afeganistão logo após os ataques de 11 de setembro. E nessa primeira batalha, a subtenente ela é capturada por tropas de extremistas, né, talibãs, e ela é levada como refém. Essa é uma parte do livro que é bastante tensa, porque a gente vê violências de todo tipo contra ela, né, ameaças físicas, sexuais e de todas as maneiras no sentido de pressionar o governo americano a inicialmente pagar um resgate de 25 milhões de dólares pela vida dela, pela devolução dela. No que o presidente americano até concorda em pagar esse resgate, mas o pessoal das forças de elite, eles acham que não adianta nada pagar esses 25 milhões, porque não devolverão ela com vida. O que eles alegam é que para as forças talibãs seria muito mais interessante mostrar para o mundo que o governo americano era muito fraco e não conseguia nem proteger seus próprios oficiais, nem seus próprios cidadãos. E eles partem, após a divulgação de um vídeo feito com a Sandra como refém e a ameaça de mandar esse vídeo para a TV, eles partem uma operação não autorizada, totalmente contrária à opinião do presidente americano, dos políticos e dos principais comandantes, para tentar resgatá-la. E a partir dali, o livro ele se desenrola no sentido de ter uma história de ação o tempo todo, daquela que você não consegue parar, e o final muito imprevisível, não é aquelas coisas que... Isso eu achei muito interessante no Sniper Elite. Você começa a ler um livro, você começa a ouvir eu falar, você pensa, no final vamos resgatar ela e tá tudo certo, e os americanos são heróis e tudo mais. Mas não é assim. O autor, por conta da vivência dele com militares, ele foi extremamente detalhista e extremamente realista em todo o desenrolar da história. E depois disso, então, o Gil e mais 2 oficiais partem em busca dela. Não vou contar o final, porque vocês vão receber o livro e vão ter a oportunidade de ler. Mas o que eu digo para vocês é, o livro, para quem gosta de ação,
para quem gosta de histórias que envolvam cenários militares, cenários de guerra, e para quem quer aquele livro que você não pode deixar de jeito nenhum, você quer ficar com ele até o final, essa é uma ótima pedida. Com pontos fortes de venda, esse livro ele teve os direitos vendidos para a Sony. A Sony já está em fase final de roteirização. O Sniper Elite ele vai dar origem a um filme homônimo que deve ser lançado aí em poucos anos. A gente ainda não tem informações sobre o lançamento, mas a gente tem informações já sobre o roteiro aprovado do filme. Então é mais um ingrediente interessante, ele tem tudo para repetir o mesmo sucesso do Sniper Americano. Todo mundo que leu o Sniper Americano com certeza vai gostar muito do Sniper Elite. Como eu falei, é o mesmo autor. A gente vai está lançando agora em agosto o primeiro volume da série. O segundo volume a gente lança em novembro e o terceiro volume em março. Então a gente vai ter um intervalo muito pequeno entre um volume e outro. Os livros são independentes, mas obviamente quem compra a gente sabe disso, quer depois dar continuidade e ler a série inteira. Essa é uma das principais apostas nossas agora para o começo de agosto, o começo do segundo semestre da Universo dos Livros. Eu vou pedir para passar alguns slides aqui, a gente vai falar mais rapidamente.